Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Janela Aberta. Cá estamos nós, segunda-feira, sempre bem dispostos aqui no início desta semana para que ela corra até sexta-feira sobre rodas. Aqui no Janela Aberta está tudo bem, espero que aí na sua casa esteja melhor ainda. O sofá está bom, está confortável? Nós queremos que sim. Conversa boa nós vamos ter hoje no nosso programa. Como sempre, nós temos aqui conversa boa, música boa, nós também vamos ter e muita informação. Queremos que você faça parte deste programa, como sempre. Daqui a pouco vou lhe dizer os números de telefone para o qual você vai poder ligar, até porque hoje nós vamos fazer uma retrospectiva daquilo que foi o programa que nós vimos a segunda temporada do Nalente, com Cabigano Manuel. Vamos falar sobre rituais perigosos. Você que está aí em casa vai poder entrar em contato connosco, dar a sua opinião também. E se por acaso tiver dúvidas, faça o favor, aqui é o local certo para você tirar todas as suas dúvidas. Os nossos convidados, como você pode ver aí atrás, estão prontíssimos para esclarecer todas as nossas questões e nós queremos arrancar aqui com a nossa conversa, não é, Ragi? Podemos ter aqui, arrancar já com a nossa conversa ou vamos sim senhora, vamos começar já aqui a nossa conversa, até porque nós sabemos que essas questões que envolvem estes rituais, feitiçaria, de alguma forma fazem parte aqui de uma forma mais ou menos aberta da nossa cultura e nós queremos perceber, enfim, de onde vem isto e porque que, de alguma forma, muitas pessoas acabam por se sentir atraídas por essas práticas. Sobre isso nós vamos conversar durante essas 3 horas de programa. Você que está aí em casa já sabe, presta atenção, muita informação você vai poder ter aqui. Vou já começar aqui a apresentar os nossos convidados. Vou ter aqui a conversa, e aqui do meu lado direito, o antropólogo Domingos Vita. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Obrigada a nós por estar aqui. Eu disse no início da nossa conversa e de alguma forma todos nós ficámos impressionados com aquilo que nós vimos na quinta-feira. Foi de facto algo que não é hábito falar-se em televisão, mas vamos começar pelo início. Estes rituais, de alguma forma, estão sempre ligados ou ligam-se muito à África. Do seu ponto de vista, porquê? Ok. Obrigado, TPA, pelo convite. Os rituais estão ligados com a África. Não vamos esquecer, vendo que a África é o berço da humanidade. É o primeiro variável que nós vamos falar. A África é o berço da humanidade. Mas antes de entrarmos no assunto, é bom fazermos uma introdução, cientificamente falando, o que é rituais. Rituais são práticas, é um conjunto de práticas. Agora, quando estamos a levar o temático rituais perigosos, o que é o perigoso? São, quer dizer, práticas que ultrapassam os parâmetros. Quando ultrapassa os parâmetros, ali tornam perigoso. A África tem N fatores que nos caracteriza como berço da humanidade e não só, também como países do terceiro mundo. Onde há muito sofrimento, vamos ter esse tipo de fatos no aspecto da antropologia. Ou seja, o sofrimento de um povo está diretamente ligado com a existência desses rituais? Alguns rituais. É um dos variáveis. E durante o programa vamos descrever. E outra coisa, os rituais estão em toda parte do mundo. Em toda parte do mundo, tanto na América, na Ásia, mas a percentagem desses rituais perigosos na África estão a aumentar, segundo alguns estudos. E um dos elementos, o sofrimento, leva as pessoas a crerem em certas coisas que não poderiam acreditar, que deixa de ser normal e começa a ser anormal. Por isso que estamos perante perigo. Agora, no aspecto antropológico, quando estamos a falar de rituais, temos 2 aspectos a analisar. A cultura é um fator e a religião é um fator. Dentro da religião, nós temos vários religiosos. Nós temos o várias cristianismo, denominações, cristianismo e os outros que nem vamos citar aqui os nomes.
E temos também, cada pessoa dentro desses grupos vem com a sua ideologia. Agora, quando alguém vem com uma ideologia negativa, vai introduzir numa sociedade, a forma que ele vai introduzir aquela ideologia pode arrastar multidão. E arrastando aquela multidão, as pessoas vão acreditar naquilo e vão praticando aqueles rituais perigosos. Muito bem, ficamos aqui com uma introdução do nosso antropólogo. Outros convidados nós temos aqui para falarem connosco e nos darem a sua opinião em relação ao nosso tema também. Volto a dizer, os nossos telespectadores vão poder também entrar em contato connosco e deixar também aqui a sua opinião. Vou conversar agora com a psicóloga e teóloga também, Conceição João. Muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda uma vez mais. Convite. Obrigada. Queremos saber, e pegando um pouco naquilo que o Domingos Vita acabou por nos dizer, que está muito ligado à África, estes rituais, não estamos aqui ainda a falar dos perigosos, por sermos o berço da humanidade e pelas outras questões que ele acabou por apontar. É da mesma opinião? Não totalmente. Creio que uma parte que ele aborda no facto de ser um continente sofrido, não é? Temos vários problemas sociais e passamos por várias situações que, em princípio, enfraqueceu a nossa capacidade de receber tudo que vem, tudo que nos fala e acreditamos. Nesse ponto de vista, não só por ser o berço da humanidade, se poderia ser um outro continente, isso não nos condiciona a termos rituais que possivelmente devem se transformar em rituais perigosos. Exato. Creio eu que o ser humano ele é formado, é tricotômico. Ele é feito de físico, da mente e do espírito. Nessa composição, a parte mais que todos nós temos espírito e Deus é espírito e Ele quer que seja adorado espírito, a parte mais prejudicada é a parte espiritual. E a Bíblia diz que no mundo espiritual há uma guerra declarada em que as forças negativas lutam contra as forças positivas. E trazendo-se para o continente, tratando-se da mente, quanto menos intelectuais somos, quanto menos estudados somos, quanto menos nós acreditamos nas coisas que nos dizem, porque a nossa mente não consegue, com certeza, descobrir por si só e raciocinar com lógica das coisas. Isso deve ser a pobreza mental. Podemos concordar nesse sentido. A nossa pobreza mental é a nossa capacidade de conseguir ver o mundo, acreditar só naquilo que nos dizem, nem por nossos próprios meios irmos buscar os factos que correspondem a esta exposição que nos é oferecida. Muito bem. O psicólogo Carlinhos Zassalas também está aqui conosco. Muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Bem, daquilo que nós temos estado a ouvir, de alguma forma existe alguma permeabilidade por parte das pessoas quando vivem ambientes de dificuldade para que elas recorram a estas situações. É verdade? Sim, é verdade. Aliás, disse que a pobreza, que seja a pobreza material como a pobreza espiritual ou cultural, humilia o homem. Quando alguém está no estado de pobreza, é facilmente corrompida, é facilmente digamos, subordinada por aquilo que nós podemos chamar de crenças. E é bom que seja claro. Por exemplo, foi dito já aqui, a religião é uma crença, mas nem toda crença é religião. Exato. É por isso que existem vários tipos, digamos, de crenças. As pessoas têm crenças, por exemplo, na feitiçaria, têm crenças na magia, têm crenças na bruxaria, têm crença no ato de praguejar, poder praguejar, amaldiçoar e, como também foi colocada a pergunta, as crenças não são exclusivas para os africanos. Todos os povos têm sempre as crenças. Que, aliás, eu escrevi um livro sobre a iniciação à pesquisa científica, onde eu descrevo as 4 fontes de conhecimento. O conhecimento popular é baseado nas crenças. Depois do conhecimento popular, que é baseado nas crenças, vem o conhecimento filosófico, onde o homem começa a questionar. Por exemplo, falou-se aqui do problema da religião. Hoje em dia, infelizmente, estamos a viver o problema da proliferação de igrejas e de seitas. Mas nem todas essas confissões
fazem parte daquilo que nós chamamos de religião, porque a religião é aquele que procura saber as origens da humanidade, procura saber qual é a missão do homem na Terra e procura saber qual é o futuro dessa pessoa depois da vida terrena. Então, quando justamente uma confissão não se baseia nesses três etapas que acabei de mencionar, então entra naquilo que nós muitas vezes chamamos de teologia de prosperidade, quer dizer, que tem toda a atenção virada para os bens materiais, para o imediatismo e outros problemas. A prosperidade na terra. Nós estamos a passar imagens lá para casa para os nossos telespectadores, são algumas imagens que você pode ver no programa Na Lente, o primeiro programa da segunda edição. Conosco está aqui para nos explicar um pouco melhor também esta prática o IEGI Pedro, diretor nacional do CATS. Muito boa tarde. Bem-vindo aqui ao nosso programa, obrigada por estar conosco. Nós podemos ver assim, agora que acabamos de passar lá para casa, estas imagens, mas para muitas pessoas que nos estão a acompanhar agora, é algo novo que as pessoas não conhecem. Pode-nos explicar exatamente o que é o CATS? Muito obrigado. O CATS é esporte. O CATS, que Angola já entrou aqui há muito tempo. É tanto. E se eu aparecer aqui, estou convidado porque o que nós, os colegas ou outra pessoa, conforme estava a explicar. Estamos a ouvi-lo com alguma dificuldade. Se puder falar um pouquinho mais alto. Também obrigado. O CATS não é feitiço. O CATS não é magia. O cacheiro também não é bruxo e não é quimbandeiro, conforme eu estava a explicar. É muito vergonha e até nos bairros as vizinhas já estão sentindo medo. Você pode cumprimentar o vizinho, vocês são feiticeiros. Por favor, eu vim cá para pedir, primeira coisa, perdão e povo angolano. E CATS, conforme eles explicaram, não é assim. CATS é tipo judo, karate, é tipo tudo. Então, essas coisas que vocês estão vendo, sangue, outras coisas, e porque no CATS nós temos várias, como eu posso dizer? Modalidades, sim. E nós temos a categoria até, nós temos a categoria africano e temos, desculpa-me lá, estilo. Temos o estilo africano, o que vocês estão vendo, que pratica mística. E aquilo não é magia, não é feitiço. E também o não que é então? Pronto, e aqui é conforme acabou de explicar aqui. E tem ciência, e cada pessoa sabe quando sai como cacheiro, ele vai andar ou vai procurar e uma oração para praticar aquilo. Mas não é bruxaria. O cacheiro não voa à noite, o cacheiro não voa. Então, aquilo que nós vimos foi só para o espetáculo, é isso? Pronto, aquilo é espetáculo. Aquilo é espetáculo. Aquilo é espetáculo. É como se fosse uma encenação, um teatro, é isso? Pronto, o CATS não é teatro. E, quer dizer, se estão a falar de feitiço, estão a falar de magia e a bruxaria, e conforme eles acabam de explicar, porque somos curandeiros, somos feiticeiros, e aquilo não é assim. Mas então, por que estas personagens que nos foram apresentadas pelo programa Na Lente se assumem com bastante determinação como catcheiros, como chama, e também feiticeiros? Ou esta é uma outra vertente? É mesmo o CATS que está a apresentar, é mesmo o CATS. Eles são os catcheiros, mas as palavras dele, a explicação dele, e a pessoa, nós temos que compreender um pouco e a linguagem da pessoa e a pessoa para explicar o que estou a fazer, o que é o CATS. Então, outra pessoa quando pratica uma coisa assim, tipo
assim, conforme nós estamos a ver, e faça oração ou invocação, e para explicar, mas não consigo explicar, sempre vai falar porque é feitiço. Porque há muita gente que não entende bem quem é o feitiço e quem é magia. Há muita gente que não entende isso. Então, para conseguirmos explicar lá para casa a quem nos está a acompanhar, para acabarmos com as dúvidas, Sim. vamos então esclarecer. O que nós estamos a ver agora mesmo, agora, o que nós estamos a apresentar agora, em direto para os nossos telespectadores, o que é isto? Conforme eu acabou de explicar, isto, ele conforme está a engolir o ferro, aquilo é mística, é categoria mística. Acho que a mana sabe bem que é a mística. Pode-nos explicar a todos. Tá bom. E a mística, quer dizer, é a pessoa que pratica tipo maicari, tipo outra ciência também. E você pede e faça oração, tipo os pastores também pode pedir a Deus, né? Epa, a pessoa está com problema, não sei se quer, pede. E ele... É a mística dele. Sim, sim. Muito bem. Mas ainda assim, o que nós vimos e as lutas que foram feitas é CATs. É CAT, sim. Muito bem. Agora a conversa vai ser aqui para o nosso reverendo Zuzi António. Muito boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Como é que a igreja, como é que a religião encara estas práticas? Em primeiro lugar, eu estou a agradecer o convite que me foi formulado a TPA neste programa Janela Aberta. E olhando no nosso papel de sermos Igreja de Deus, encarando esta atividade que realizaram os CATER, é algo que nós podemos dizer em prática mesmo é perigoso. Mas a igreja tem conhecimento dessa prática? A igreja aceita e acredita que feitiço existe, mas o feitiço não tem poder com a igreja, porque a palavra de Deus nos diz claramente que as portas do inferno não prevalecerão com a igreja. E o que é o feitiço? O feitiço é algo diabólico, porque é um espírito, porque Deus é espírito, o diabo também é espírito, e eles quando estavam a proclamar-se e a se promover o seu diabo, que é o chefe deles, e dizia claramente, eu sou do diabo, e não vou no céu, eu já tenho um lugar que é o inferno, e o inferno é o lugar que é preparado pelo diabo e seus agentes, e claramente eles se identificam claramente que eles são do diabo, são agentes do diabo, e eles são obreiros do diabo a promover as atividades do diabo Satanás. E nós acreditamos que, totalmente olhando nisto, já faz parte de olhar que a sociedade angolana mesmo está doente, que precisa mesmo, todos nós, principalmente os cristãos, e aquele ainda que não faz parte da palavra de Deus, mas acredita que Deus existe, nunca foi à igreja, mas acredita. Para mim, na qualidade de ser o pastor e todos que estão a me ouvir, devemos nos levantar e contra esses espíritos, e até porque a igreja é presente para se levantar com essas obras malignas. E na palavra de Deus, Jesus ainda disse, ele veio neste mundo para desfazer as obras do diabo Satanás. Então, esse poder, essa autoridade é entregue à igreja, e porque o poder da igreja é um poder divino. Por isso, as coisas espirituais se entendem na espiritualidade. E o feitiço é combatido na espiritualidade. E a igreja vai combater o feitiço é através da oração. A igreja tem perdido muitos fiéis para estas práticas? Sim, a igreja, um exemplo, muitos feiticeiros hoje, que os que estão a ver, creio que tem muitos testemunhos de muita gente que hoje abandonaram o feitiço. Um exemplo, eu estou triste desse fenômeno espiritual negativo e perigoso, de ver uma jovem que estava numa igreja, ele diz que ele saiu porque era maltratado por um pastor. Eu até queria que este jovem
ficaria aqui para explicar quem é esse pastor. Porque Como é que estão as coisas na sua igreja em específico? Vamos dar aqui o exemplo. Tem, de alguma forma, alguma estatística, algum conhecimento de quantos fiéis vocês já perderam? Uma estatística, não que seja muito correta ou exata, mas o número de pessoas, por exemplo, que vocês acabaram por perder e que acabaram por ser praticantes do CATS, por exemplo, ou de rituais perigosos. nós não temos, ao contrário que a palavra de Deus que pregamos, nós conseguimos tirar as pessoas nesses maus caminhos e venham para Jesus Cristo dentro da igreja a servir o Senhor. E muitos temos em várias igrejas que hoje podem testemunhar à frente dizendo, olha, eu fui desse maus caminho, era feiticeiro, era mágico e eu abandonei esse caminho. Porque é um caminho que tem um fim negativo, é um fim de destruição. E eu acredito, para mim, apelo que aquele jovem, a minha preocupação, creio que é de mais gente, é um jovem que pode contribuir para essa sociedade, que saísse mesmo da feitiçaria e voltava no caminho do Senhor. Até eu lhe convido, se é possível, que eu possa deixar o meu endereço, que o pastor é uma instituição de bem, é uma pessoa de bem, que ele recebe gente para criar um trabalho da mudança da sua consciência, tirando ele na consciência negativa para a consciência positiva, porque o diabo, o seu trabalho é desviar a pessoa que estava no caminho correto e lhe coloca no caminho incorreto. E eu creio que para essa miúda, essa nossa jovem, nossa filha, tem que sair desse caminho, das trevas, para vir no caminho da luz. Esse Olha, é o meu fica conselho. aqui o apelo e esperemos que os jovens estejam a assistir e que possam, de alguma forma, se assim o acharem, solicitar ajuda. Agora vamos voltar aqui para o Domingos. Se de alguma forma nós vemos que isso é um fenómeno que vai acontecendo um pouco por todo o mundo, você acabou por dizer logo no início que no nosso país ou no nosso continente tem estado a aumentar o número de pessoas que se voltam para essas práticas. Sim. Do seu ponto de vista, por que é que isso está a acontecer? Volta aqui à questão socioeconómica da África? Ok. E a psicóloga aqui já falou, a nossa teóloga, nós vamos ver, nós estamos a discriminar o nosso continente. Mas, na verdade, estatisticamente falando, nós, os africanos, uma estatística, please, não me leva ao mal. Estatisticamente falando, entre nós, os africanos, e os europeus, em termos da ciência, do conhecimento, eles estudam mais que nós. São mais investigadores. Há mais investigadores, é isso? Não é mais investigadores, no conceito mesmo. Exemplo só, há países que até licenciatura tens possibilidade. Toda pessoa tem que estudar até um certo nível de licenciatura. Exemplo, Londres, onde praticamente cresci, a pessoa vai até o ensino superior. Consegues o loan, mas é a tua própria vontade. Não é porque não conseguia entrar na faculdade, não tinha como não pagar. Isso não existe. E quando a pessoa tem um certo nível acadêmico, consegue de analisar certas coisas. Mas há um cuidado aqui. Apesar que há muita gente que está nas ciências ocultas, que são também pessoas cultas que têm doutoramento, mas tem envolvimento nessa ciência. Mas aí é que está a questão. Agora, vamos Essa ver... era a primeira pausa aqui no nosso programa. Mais informações para si. Até já. Boa tarde uma vez mais, se só agora nos está a acompanhar, nós estamos a conversar aqui no nosso Janela Aberta sobre rituais perigosos. Estamos a tentar perceber exatamente que rituais são esses, como é que a Igreja encara estes rituais e porquê que tanta gente e cada vez mais há pessoas que recorrem a estas práticas para resolver situações da sua vida. Você que está aí em casa vai poder ligar para nós, vai poder entrar em contato connosco, deixar a sua opinião ou fazer perguntas se quiser. 222-743633, 222-743633. Está disponível agora o número de telefone e você vai poder dar a sua opinião. Enquanto isso, nós vamos voltar aqui à nossa conversa. Estávamos a falar, antes de irmos para intervalo,
aqui com o Domingos relativamente à questão do extrato, do grau académico, peço desculpa, do grau académico das pessoas que acabam por recorrer ou não a estas práticas e se acreditam ou não nestas práticas, não é, Domingos? Estou a explicar muitíssimo bem. Fases de mudança. Nós não podemos falar do temático como esse sem mexermos nas fases da mudança. Temos a primeira fase da mudança, que é a pré-contemplação. E o que é a pré-contemplação? É quando alguém está equivocado, está na ignorância, não está a perceber as coisas e não quer mudar. Ok. Temos uma outra fase, que é a contemplação. Depois da pré-contemplação, entramos na contemplação. É onde a pessoa vai perceber e vai ter mais ou menos noção das coisas. Aqui é onde eu quero falar. Tudo que eu falei até agora é apenas uma introdução. Agora aqui eu quero falar. Na contemplação, a pessoa pode ter quarta classe, pode ter doutoramento PhD, pode ter licenciatura ou nunca estudou. Mas quando entra na contemplação, ali ele vai conseguir entender o que é logos e o que é o rema. Estamos a falar e eu estou a entender o que você está a dizer, mas lá Vou em casa explicar provavelmente... isso, devagar, muito calma, bem, vou explicar. muito bem. Estamos aqui para explicar. É um programa educativo. Exatamente. O que é o logos? É uma palavra... Olha, vou-lhe cortar, já nos vai dizer o que é o logos. Tenho uma telespectadora em linha, a senhora Teresa Aníbal está em linha. De onde nos fala, Teresa? Boa tarde. Sim, alô? Boa tarde, Teresa. Sim, boa tarde. Tudo bem consigo? Fala-nos aqui de Luanda, não é? Está a chegar com ouvir mal? Diga, Teresa. Sim. Esteja à vontade. Não escuto nada, não consigo escutar nada. Não consegue? Não estou a entender nada. Está a chegar com corte, muito Mas corte. pode falar. Sim. Fala. O que eu pude perceber com relação à feitiçaria, conforme o senhor, conforme o senhor está a explicar, a dizer que é mais para as pessoas baixas, porque até falou de cresceu em Londres e as pessoas que têm, que são intelectuais, não pegam nisso, na sua maioria, é muito mentira. Porque as pessoas que mais pegam em feitiçaria são as pessoas que têm mais conhecimento. Por quê? Porque querem estar no emprego, só ela mandar, muitos querem subir de vida, muitos querem ser dançarinos e pegam em vários feitiços e depois não conseguem como empregar-se. Por quê? É diretor da empresa X, para não ser tirado daquele local, então pega e vão ao tal feitiço, como cantou ali a cantora, para ter rituais, para ter fama, para ter dinheiro. E quais são? São os diretores, chefes de departamento, como vários e vários. Acho que essa é a minha participação. Teresa? Sim. É tudo o que gostaria de colocar aqui no nosso estúdio para discussão? Sim. Muito obrigada pelo seu contacto. Já vamos comentar aquilo que acabou de nos dizer, tá bom? Ok. Muito obrigada e uma boa tarde para si. Bem, podemos continuar e já respondendo aqui a esta questão. Exato. Eu pedi desculpa, não me crucifiquem. Acho que ela não entendeu. Então explica para Estou que a não haja dizer bem, equívocos. tudo o que eu falei até agora é uma introdução. Dona Teresa, escuta bem. Segundo a metodologia de investigação, temos 4 tipos de conhecimento. Número 1, conhecimento popular. Número 2, conhecimento filosófico. 3, conhecimento científico. 4, conhecimento teológico. Me acompanham muito bem. Quando eu digo quem está na fase da pré-contemplação e contemplação são 2 coisas diferentes. Podes ter o doutoramento, escuta muito bem, por favor. Podes ter o mestrado. Não é o sinônimo de teres o conhecimento. Você pode ser PhD,
mas continuando na pré-contemplação. É porque não tens conhecimento. Agora, quando a pessoa tem conhecimento, não vai se meter nisso. E esse conhecimento é o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vai vos libertar. E como é que a pessoa tem conhecimento da verdade? Dentro do conhecimento teológico, onde encontramos a realidade divina. Por isso que eu estava a explicar o Logos e o Rema. Não é ao facto de eu estar numa igreja, como estou na igreja, se eu não tiver o entendimento da palavra, vou continuar na mesma posição. Mas se eu entender a palavra de Deus, entender o incenso da palavra, a palavra revelada tomar lugar na minha vida, ali a pessoa muda totalmente e não vai estar nessas práticas. A Teresa concorda? Bom, creio eu... Peço desculpa, a Conceição. Conceição, hoje. Nós somos seres espirituais, sempre vou dizer que somos tripartidários, não é? Temos o físico, temos a mente e temos o espírito. O conhecimento a que ele se refere é um conhecimento que vem da parte de Deus, que se revela a nós, que vai nos dar orientação de como nós devemos fazer as nossas escolhas. Vou interrompê-la rapidamente. Tem aqui indicação que temos mais um telespectador em linha, o Sr. Domingos Fonseca. Muito boa tarde. Boa tarde, sim. Bem-vindo, Sr. Domingos. Muito obrigado, muito obrigado. Está tudo bem consigo? Estou tudo bem consigo, por aí também na janela aberta. Está tudo ótimo, como sempre. Infelizmente, perdemos aqui a ligação do Sr. Domingos Fonseca. Vamos pedir o especial favor que volte a entrar em contato connosco para dar aqui a sua opinião. Nós sabemos que há muitos telespectadores que querem dar a opinião sobre o que nós hoje estamos aqui a conversar e, por favor, continuem mesmo a tentar, porque nós queremos ouvir o que têm para nos dizer. No que eu posso, em parte, pactuar é o facto de que o nível acadêmico não vai determinar quem vai entrar nas práticas perigosas. Mas o nível do conhecimento intelectual e o conhecimento espiritual, o conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz com relação ao ser humano, logo é Êxodo 23, vamos encontrar, não terás outros deuses, somente ao teu Deus adorarás e só a ele deves servir. Então, como é que entendemos, por exemplo, que crentes, e nós também vimos esse exemplo na reportagem, como é que nós entendemos que pessoas que são devotas, que vão à igreja... Porque eles não chegaram ao conhecimento, não conseguiram compreender. Mais um ponto e vírgula. Temos mais um telespectador, o senhor Airoso Conde. Muito boa tarde. Boa tarde, Davide Cruz. Tudo bem? Está tudo bem, senhor. Obrigado. Esteja à vontade. Primeiramente, saudar aos nossos convidados, especificamente a pessoa do Dr. Carlinhos Zassala, bastonário da Ordem dos Psicólogos, também sou psicólogo clínico de formação, então ligo essencialmente para participar desta temática, que na verdade está a dar muito de pensar aí no debate. Numa primeira instância, eu acho que o Dr. Carlinhos Zassala falou entre linhas. Existe diferença entre feitiçaria, magia e bruxaria. No entanto, tanto um como outro acontece com a manifestação, manipulação de instrumentos ou coisas assim parecidas, para, no entanto, causar modificação, espanto, causar mal, coisas assim parecidas. Mas agora, o que eu queria ressaltar é no que concerne o que nós vimos na terça-feira. Aquilo não se trata nem de feitiçaria, nem de magia. Por que eu digo isso? Nós temos as fontes orais do ponto de vista antropológico, acho que o colega aí no painel nos vai ajudar. Nenhum feiticeiro chega a declarar que eu sou feiticeiro. A título de exemplo, o convidado, que é o diretor nacional da arte, mostrada na terça-feira, disse-nos claramente que aquilo não se tratava de feitiçaria. E como psicólogo clínico de formação, engajei-me a estudar aquele comportamento que não passava essencialmente de protagonismo, porque aquilo aproxima-se a uma magia, assim, de facto. Porque se nós olharmos ao fundo,
nenhuma novidade nos trouxeram. Por exemplo, se a Dona Mendes recordar, quando um dos protagonistas ameaçava o Gabingano Manuel em retirar um dos dedos, e felizmente ele recusava, mas pedia que fizesse a um dos seus colegas. Infelizmente ninguém conseguiu fazer isso, nem a menina, a chamada Iola das Pastilhas, quando dizia que voa e faz assim coisas parecidas. O mais prático seria sair dali a voar, que é coisa que nós não vimos. Isso também vimos para o Charles Boapati, que não mostrou nenhuma novidade, apenas os seus instrumentos de trabalho, que na verdade é uma área de formação, que são as ciências ocultas. Obviamente não se pode confundir com feitiçaria, no entanto não vimos nada de feitiçaria. Agora, no que concerne às causas que levam ao feiticismo, ao bruxismo, na verdade são aquilo que os colegas já disseram, está intrinsecamente ligada a baixo nível de escolaridade, a pobreza e os fatores culturais. Por exemplo, se nós olharmos nos 4 métodos do conhecimento, o filosófico é o mais concreto, que, no entanto, consiste em perguntas, em indagações. Eu, como airoso, psicólogo clínico de formação, não acredito em nenhum momento que tratava-se de uma feitiçaria. Atenção, somos africanos, acreditamos na existência da cultura, o feitiço existe. Isto é indiscutível. Mas o que se mostrou na terça-feira não se tratava de feitiço nem de bruxaria, apenas uma prática que se aproximava à magia. Obrigado. Era a minha contribuição. Muito obrigada, Airoso Conde, por entrar em contato conosco. Vou deixar também aqui o seu ponto de vista em relação ao nosso tema. Estamos próximos da hora de intervalo, mas ainda é possível terminarmos aqui o raciocínio. Pois, segundo o ponto de vista bíblico, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O que quer dizer, o homem, ele, quando usa a sua espiritualidade, lidando com Deus que é espírito, vai ter maior esclarecimento daquilo que é certo, daquilo que não é certo. Entrando nas práticas obscuras, cujo objetivo satânico é manipular, é influenciar, é dominar, é matar, é destruir, não é? Vai se autodestruir a parte espiritual que o homem deveria estar em contato com Deus para se manter, porque Deus é o único espírito espiritual que nós devemos adorar somente a Ele. A recomendação bíblica é que devemos adorar a Deus exclusivamente para termos a bênção de Deus. Ao contrário disso, é autodestruição. Se a África está condenada por isso, por várias razões, passamos por várias crises, vários problemas sociais, o que vai nos salvar é só mesmo Deus, adorando a Deus, é Espírito em verdade, que nós poderemos nos libertar dessas manipulações satânicas. Bem, nós vamos fazer pausa, mas vou deixar aqui já a pergunta no ar que o reverendo, quando voltarmos... Diga. Uma vez, vai voltar a falar, não se preocupe, toda a gente vai voltar a falar. Mas vou deixar aqui, e antes de irmos para o intervalo, a questão no ar, relativamente ao porquê das pessoas cada vez mais estarem a enveredar por esses caminhos. Será que o discurso apelativo que estes praticantes, estas pessoas que acabam por aliciar os crentes que outrora eram da Igreja, o discurso deles não estará a ser mais apelativo que a Igreja, ou pura e simplesmente só o desespero por si só é que está a fazer com que essas pessoas vão recorrer cada vez mais a essas práticas? Essa questão nós vamos responder, ou o reverendo vai responder, e claro, os outros convidados também estão aptos para o fazer assim que nós voltarmos do intervalo. Para já é a mesma pausa. Até já. Obrigada. Boa tarde. Até a próxima. Eu vou ficar aqui com este microfone, até porque vou devolver ao nosso convidado. Nós vamos voltar aqui à nossa conversa, até aqui. Vamos voltar à nossa conversa. Estamos a falar aqui no Janela Aberta de hoje, estamos a conversar sobre rituais perigosos. Já foram várias as questões colocadas, inclusive pelos nossos telespectadores, questões e pontos de vista também colocadas pelos nossos telespectadores, no sentido de percebermos um pouco melhor e sabermos também o que é que o nosso público acha relativamente a essas questões. Antes de irmos para o intervalo, ficou a questão no ar relativamente a esse discurso
mais apelativo que muitos desses praticantes acabam por ter. De alguma forma, a Igreja também já olhou para essa questão? Bom, conforme estamos aqui e toda a família angolana que está a nos acompanhar com toda a clareza, dizendo que a Igreja, olhando o que nós vimos neste programa Lente, eu acredito despertou muita gente e fez assustar também muita gente. E não só para os cristãos, alguns também nesse momento trouxe mais um encorajamento e de dizer devemos nos entregar mesmo com muita dedicação e não ficar longe da palavra e longe da oração. Dizendo que as pessoas que têm abandonado, por exemplo, a igreja para ir nesses caminhos, eu acredito que é por falta da fé. Porque o problema do cristianismo não é problema da denominação, mas é o problema da fé. Porque a fé é o firme fundamento. E eu acredito que uma pessoa que tem fé com Deus, ele não se desvia. Então, se ele se desviou, é por falta da fé. E também é porque há uma vida vazia espiritual. Porque uma pessoa que está cheio do poder do Espírito Santo, o diabo, Satanás, não pode lhe dominar ou lhe tirar num caminho onde que é o bom caminho e lhe levar num caminho errado, porque o diabo, Satanás, só leva as pessoas no caminho errado. E eu queria, aproveitando, voltar um pouco atrás do nosso espectador que está em casa, que diz que aquilo que foi visto nesse programa não é fictício, é aproximação de magia. Não, porque eles próprios confirmaram que é fictício e até glorificavam o diabo. Reverendo, vou só cortar o seu raciocínio. Tenho um telespectador em linha, o senhor José Sevo, que nos fala de Cabinda. Boa tarde. Senhor José? Boa tarde. Sim, boa tarde. Tudo bem consigo? Graças a Deus. E do teu lado, tudo bem também? Está tudo, graças a Deus. Bem-vindo aqui ao nosso Janela Aberta. Olha, tenho estado a acompanhar justamente o programa de hoje, embora cheguei tarde, e estou a acompanhar. Alô, tem aí? Sim, estamos a ouvi-lo. Sim, gostaria de dar um contributo acerca do tema. Sabe-se que a Constituição consagra o direito à religião, o direito à crença e o direito ao culto. E geralmente, quando se fala da religião, de crença, culto, presumo eu que já se fala logo em 3 direitos ali, não é um. Por outro, há certas verdades que se tornam verdade depois de ver. Quando as igrejas às vezes falam de feitiçaria, há certas pessoas que nunca viram a realidade disto que eles ouvem. Mas o pouco que passou pela televisão e as pessoas menos entendidas despertaram agora. Pena. Mas eu queria tentar o seguinte. Há uma telespectadora que dizia, me antecipou, que estava fazendo referência que não é só os analfabetos. Todo ser humano tem uma crença. Independentemente da vida espiritual que ele leva. Pensa numa crença, alguma coisa que ele acredita. Ou no seu estudo, ou num Deus qualquer, não importa. Mas é preciso também que o órgão de direito, principalmente o Ministério da Cultura, regula e acompanha certas atividades, principalmente quando se fala de rituais. E nós vimos um ritual, basicamente, estava a acontecer a nível de Luanda, e entre aspas, falou para aquele programa Lente, na Lente. Mas já foi em Cabinda, já foi no Benguela, já foi no Uambo, já foi no Bié, já foi no Quando Há muitos rituais. E muitos desses rituais não representam perigo. Mas o que acabou de acontecer ali, que já se viu há tempos atrás, entendo que tem que despertar. Mas também espero que os que estão na plateia e convidados esmiuçem bem, esclarecem bem justamente a questão dos psicólogos, dos teólogos. E para os teólogos, não falam somente na dimensão da sua denominação religiosa.
mas sim que seja um pouco mais abrangente, no caso do reverendo. Quanto ao psicólogo, sabe que em várias áreas de saber há sempre limites. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se tiver que perguntar ao doutor Sassalo o que estou a pensar agora como psicólogo, não vai conseguir me responder. Se ele não contabular, conversa comigo diretamente, mas é psicólogo. Olha, há um limite por parte dele. Mas vamos ter que envolver a ciência, tem que fazer estudos, convidar psicólogos, antropólogos e outros especialistas, que na verdade a matéria que passou ali representa um perigo, sim, mas tem que ser regulado. E se for bem regulado, até pode contribuir para a economia do país. Vou dar um exemplo, a nível da Ásia, a companhia de círculo. E vejam o que acontece na companhia de círculo. Há muita coisa lá que acontece no círculo, mas está regulado, contribui para a economia do país. São pessoas que podem ser convidadas, têm que ser ouvidas, mas também temos que ter muito cuidado. Esse é o meu contributo, queria contribuir para o tema. Espero que não falei para ensinar, mas falei para aprender. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Obrigada, Sr. José Servo, que nos ligava de cabine e acabou por dar aqui a sua opinião sobre o tema que nós hoje estamos aqui a conversar. Com certeza. Bom, há anos atrás, uma vez quando eu confirmei que mais de 85% da população angolana está doente, pessoas disseram que era um exagero. Mas agora digo que não é um exagero. Porque, em primeiro lugar, eu penso que nós estamos a analisar o impacto que o programa de Cabingano na quinta-feira teve agora no seio das populações. Por que justamente estou a dizer que a população angolana está doente? Nos tempos atrás, uma pessoa aceitar publicamente que sou feiticeiro era difícil. Mas hoje em dia, quando a pessoa aceita já que eu sou feiticeiro, o que significa que o mundo das trevas está a invadir o mundo do bem. É por isso que gostaria de recorrer aqui às palavras de Martin Luther King, quando diz que o que mais me espanta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Porque, sim, nós acompanhamos a peça do Cabinha na quinta-feira, e eu gostaria aqui, pelo menos, aconselhar, principalmente os jovens, que são, pelo menos, imbuídos do espírito imediatista. E também o fato de hoje verificamos no seio também daquilo que nós chamamos de proliferação de igrejas, etc., o espírito mercantilista, porque eu, como justamente, digamos, como bastonário, eu tenho recebido vários relatórios que vêm do interior. O que se verifica hoje em dia tem que haver um esclarecimento entre aqueles que estão a vender gato por lebra. Porque não se pode entender que hoje em dia, se nós formos a fazer uma comparação, quer dizer, muitas confissões e setas, as atividades estão muito mais concentradas para o espírito mercantil e para o sexo. Estou a dizer isso porque eu tenho também de provas para poder confirmar isso. Que muitas, primeiro, dos relatórios que nós recebemos do interior, quer dizer, muitos daqueles que se dizem pastores ou, digamos, profetas, na realidade são das ciências ocultas. Porque quando foi dito aqui o problema da magia, hoje em dia já temos no nosso país confissões religiosas que têm práticas de franco-maçonaria, que têm práticas de Rose-Croix, que têm práticas de Baicari, e como também temos muitas 17 igrejas que recorrem ao feticismo. Eu, por exemplo, meu pai foi pastor, mas no período colonial, as igrejas, eles combatiam a feitiçaria. Mas hoje em dia, o que verificamos são as igrejas que estão a incentivar a feitiçaria. Como assim? Sim. Nós temos dados em que, por exemplo, numa casa, se, por exemplo, o pai estiver doente, chega lá o pastor, olha, quem está a te enfeitiçar são os teus filhos. Tem que expulsar os filhos, senão vai morrer. O pastor da igreja? Sim, o pastor da igreja. Não temos até denominações. O Ministério da Cultura tem essas denominações porque a ordem do psicólogo dá sempre essas informações. Quer dizer, se me permitires? Pois, porque neste momento, justamente, são justamente as ditas, entre aspas, igrejas, porque quando digo entre aspas, porque a verdadeira igreja ensina o amor. A verdadeira igreja aproxima as pessoas. Mas quando nós temos confissões que destroem, que afastam também dos membros da família, destroem, esses não são igrejas, são justamente servidores das trevas. Então, gostaria de dizer aqui, aqueles que seguiram a peça da quinta-feira, que, como se dizia
em latim, o latino dizia que o veneno está na cauda. In cauda venenum. Hoje, a partir de domingo, eu vi jovem que estava a dizer: eu também vou procurar feiticeiro para ter fama. Eu também vou procurar feiticeiro para ter força. Mas você deve saber qual é o preço. Depois O que é justamente o fim é sempre desastroso. Olha, ainda bem que o nosso psicólogo toca efetivamente nessa questão. Nós temos aqui alguém que acabamos por ver na reportagem do Cabingano. A Silvana Karen está aqui connosco. Vou pedir para passar o microfone, por favor, à Silvana, para ela conversar connosco. Ela aceitou vir aqui ao nosso programa conversar connosco e, de alguma forma, nós também podermos ver como sociedade, no sentido de podemos encaminhá-la de uma melhor forma. Mas Silvana, boa tarde. Ainda, Diga. Boa tarde. Concluir ainda estava a dizer. Eu, por exemplo, quando fui à minha igreja, eu sou batista, logo à entrada encontrei jovens aí. Diz a sala, mas aquela pessoa que estava falando, será que estão bem de cabeça? É a pergunta que colocaram. Diz que, olha, você deve saber qual é o fim, porque as pessoas que recorrem a esse tipo de práticas, depois, quando entram, o preço que pagam é um preço enorme, porque depois, às vezes, começa a lhe pedir o pai, começa a lhe pedir a mãe, pode ser comer os filhos, se não conseguir entregar, ele próprio que vai morrer. Por isso, você deve ver qual é justamente o fim daquele que recorre a esse tipo de práticas. Muito bem. Por isso devemos ter muita cautela, não devemos, primeiro, aderir por sentimentos, por emoções, mas temos que saber quais são as consequências. Muito bem, Silvana. Boa tarde. Boa tarde, sim. Bem-vinda. Obrigada. Nós todos conseguimos acompanhar o teu depoimento na reportagem do Cabingano e conseguimos perceber que tu recorreste à situação que tu hoje te encontras porque adveio de muito sofrimento, a situação da tua mãe, a tua própria situação. Há quanto tempo é que tu estás... diga? Peço desculpa, não consegui ouvir. Não, pode. Há quanto tempo é que tu recorreste e fizeste esse pacto? O que é que tu já daí conseguiste? Se é que tu estás a ver que já mudou alguma coisa na tua vida? Ok. O pacto que eu sempre digo não tem nada a ver com o que eu digo muito. Pode aparecer aí pessoas que disseram que são bruxos e tudo mais. Eu digo muito que o bruxo é um lobo disfarçado de ovelha. E ninguém que está aí, é o que eu digo, ninguém aí é bruxo. São todos ilusionistas. Os próprios bruxos estão dentro da igreja. São eles disfarçados. Quando saem fora, as pessoas dizem: uau, quero me inspirar nessa pessoa. Enquanto que ele não sabe que aquele é o próprio bruxo. Então, quando eu digo que o pacto que eu fiz, eu digo que o pacto... Eu não tinha um porquê falar para as pessoas nunca se interessaram em saber no que eu vivo ou sei lá o que eu tenho. Então não tinha um porquê dar satisfação nas pessoas. Eu quando digo que eu pacto, as pessoas têm que saber, fiz ou não, com quem, eles próprios se perguntam e eles próprios dão a resposta. Olha, vou atender um telefonema do nosso telespectador, o senhor Clemente Cabidi, que está ao telefone. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem consigo? Está tudo. Vai tirar o som da televisão, por favor. Pode ser? Sim. Diga-nos então, qual é a sua opinião em relação ao nosso tema? Bem, estou aqui a acompanhar e boa tarde a os participantes. Senhor Clemente? Exato. Tendo em conta a nossa convidada que está aí presente, a minha participação é o seguinte: eu diria que ela é... Sim. Consegue ouvir? Estamos a ouvir. Sim. Ela é fruto daquilo que nós semeamos. Quer dizer que tudo tem um resultado. Então, o trabalho da igreja, até o momento, não está a ser bem feito. Porque acompanhei a entrevista dela durante o programa do Cabingano, na Lente, e apercebi-me que ela tem um dom. Ela canta super bem, está de parabéns por esse dom, mas ela teve debilidades e teve desvios comportamentais porque não teve o cuidado
ou seja, o acompanhamento certo dentro da igreja. E diria a mesma coisa também que nos cultos eclesiásticos já não se prega o amor verdadeiro a Deus. O pastor que está aí presente, também vai um boa tarde para ele, foi bem claro em dizer que as pessoas devem demonstrar fé, as pessoas devem depositar fé em Deus. Mas a fé é um resultado também. E para que se tenha esse resultado é preciso que as sementes estejam bem germinadas. E nós hoje não vivemos isso. Nos cultos eclesiásticos prega-se mais a prosperidade. E quando se prega a prosperidade, temos que saber que estamos a projetar estas pessoas que hoje vimos no programa do Cabingano. Isso é o resultado das falhas cometidas pelas igrejas. Então temos que rever esses pontos. Se a igreja exercer bem o seu papel, tenho eu a certeza que vamos conseguir recuperar essas pessoas e voltá-los no caminho certo. Porque nós nunca podemos subestimar o poder de Deus. Os pastores estão aí presentes, sabem bem disso. Esta é a minha participação e desejo tudo de bom para vocês. Muito obrigada, Sr. Clemente, por ter dado aqui a sua opinião. Também vamos, de alguma forma, comentar aquilo que acabou por dizer aqui. Diga. Eu queria acabar com o meu raciocínio, não tinha acabado. Com certeza, reverendo. Hoje, conforme estamos aqui a dizer, sobre aqueles que têm deixado o caminho de Deus e entrar em caminhos errados, eu dizia é ter fé em Deus, porque a fé é o firme fundamento. E outra coisa, nós devemos saber, é bíblico, que os sinais dos últimos tempos, que haverá também falsos profetas e falsos pastores, e serão conhecidos pelas suas obras. Eu aqui promovo e digo que em Angola existem pastores verdadeiros, igrejas verdadeiras e que fazem um bom trabalho edificado. Agora, não são todos também que foram chamados por Deus e com dom pastoral, porque até ter dom pastoral não é adquirido numa escola de teologia, porque é um dom. Mas vamos à escola é para nós alcançarmos mais o nosso conhecimento, para jogarmos melhor o nosso papel. E os dons espirituais na igreja, os dons servem para edificação, não é para destruir. Agora, se há um pastor, há um profeta, conforme o nosso sociólogo diz, que vai numa casa, diz que quem tem que fazer isso é teu pai e tua mãe, eu acredito que esse já não é Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus edifica. Eu, presente reverendo Júlio, se o Espírito de Deus me mostrar que o fulano tem essas obras, o poder que está em mim, que Deus me colocou, é para destruir o espírito da feitiçaria. Porque nós não podemos chutar ou a igreja tirar o feiticeiro, for ao contrário, a igreja tem poder de tirar a feitiçaria. E esse é apelo que eu digo e eu falo e eu peço a todos os crentes, pastor, porque onde há forças da bruxaria não há desenvolvimento. Porque nesse momento o país está doente, muitos fenômenos negativos estamos a ver, violências. Atrás ou debaixo dessa violência há um poder satânico que está comandar a pessoa para fazer algo errado. Porque o diabo, a sua missão é matar, roubar e destruir. Porque o Espírito de Deus não é para destruir, o que destrói é o Espírito do diabo. Há momentos que estamos a ver a mulher que mata o seu marido, o marido que mata a sua mulher. Isso tudo é obra satânica. E outra coisa, muitos que vão buscar promoção nos feiticeiros para buscar segurança, mas a palavra de Deus disse que maldito aquele que dá as costas a Deus e procura segurança às forças humanas. Eu acredito que toda pessoa que está a procurar promoção ou segurança ou emprego, a verdadeira segurança e para alcançar a promoção está nas mãos de Deus. E assim eu conselho que todos que estão a ir nesse caminho, isso mesmo é destruição da vossa vida, de ti próprio, da tua família e daquele que tem dado isto. E isso é que está a criar o desenvolvimento do nosso país em Angola.
Só para Bem, vamos fazer complementar pausa. Vai já complementar. Tem que fazer mesmo intervalo. Estamos em cima da hora de intervalo e temos que cumprir aqui com as nossas obrigações. Vamos fazer intervalo e vamos para intervalo com o cantor Neri. Vamos continuar a conversa. Estamos a conversar em volta de rituais perigosos e o nosso antropólogo queria aqui Exato. Queria apenas ressalvar. acrescentar naquilo que o reverendo Jesus esteve a dizer e também há um telespectador que ligou, fez um comentário. Nós estamos aqui num programa educativo. Acrescentando no que o reverendo esteve a dizer acerca da fé, eu diria o seguinte: além da fé, é importante as pessoas terem conhecimento. Porque, aliás, o livro de Oséia fala disso. Estamos a falar da antropologia, mostrando a cultura e a religião. O povo morre, perece por falta de conhecimento. A pessoa, quando tem fé, é bom que esta fé seja acompanhada com o conhecimento. E o próprio apóstolo Paulo dizia, né? Me mostra a fé, vou te mostrar das suas... Não, Tiago. O apóstolo Tiago falava disso. Vou te mostrar das obras. Então, tem que ter a fé, tem que ter o conhecimento. E também, alguém ligou dizendo que hoje as igrejas só pregam teoria, só a prosperidade. Eu, pessoalmente, não concordo no aspecto da antropologia, não concordo com isso. Porque ontem fui convidado numa denominação. Qual foi o tema? E eu que fui o preletor. O homem é o elemento para o desenvolvimento da sociedade. Sim. Isso é bom. Foi ontem. Dia 1 de maio, o reverendo Jesus está aqui presente. Organizou uma grande atividade a nível da Serra. Caí na graça de ser preletor, Dia dos Trabalhadores, demonstrando aos pastores que o pastor é um trabalhador. Outro dia já fui convidado na Cidadela, no estádio, onde falei acerca de como evitar doenças infecciosas no meio da igreja, com o apóstolo Latina, na Cidadela. Então, é uma igreja ou não é igreja? Nós não podemos pegar numa igreja que errou e generalizarmos. As igrejas estão a fazer o seu trabalho, apesar daqueles elementos, aquela falha que apanhou-se numa pessoa. Então, essa é a minha contribuição com relação a este assunto. E depois estamos a falar de rituais, porque se começarmos a pegar as igrejas, isso nunca vamos dar a resposta no temático que nós estamos a abordar. Mas os rituais fazem parte da nossa cultura. Diga. Para completar as coisas dele, ele falou o problema de conhecimento. Eu sou autor de um livro titulado Psicologia Social, Compreensão da Interação Humana. Quando falamos de conhecimento, estamos a falar de formação de atitudes. E as atitudes são molas impulsionadores do comportamento social. O que eu queria dizer? Neste momento, como o nosso presidente disse que vamos corrigir o que está mal, mesmo no campo também das religiões, temos que corrigir o que está mal. Quer dizer, neste momento, não devemos começar a ver, porque está no Dia da República, a igreja é reconhecida, por isso pode dar um cheque em branco. Porque neste momento o que se deve fazer, o governo, para poder recuperar a sua autoridade, por isso que falamos da operação resgate, para resgatar a autoridade que o governo perdeu. Para poder recuperar a autoridade, o governo deve saber que tipo de ensinamentos, por exemplo, uma confissão religiosa transmite. Porque esse ensinamento, nós estamos a verificar que há pessoas que eram bons, eram sociáveis, mas quando entra numa denominação, torna-se antissocial, isola-se dos outros, isola-se da família. Significa que os ensinamentos transmitidos naquela confissão não são justamente ensinamentos, que beneficiam a harmonia social ou a paz social. Então, o Dr. Sazala aponta também o dedo às denominações religiosas. Algumas, pelo menos. Algumas, exatamente. Quer dizer, o governo, quando quer reconhecer uma igreja, tem que, pelo menos, saber que tipo de ensinamento essa igreja vai transmitir. Se são ensinamentos, digamos, satânicos ou diabólicos, que vai dividir. Professor, com todo o respeito, como é que o governo vai notar isso? Porque há um problema. Sim. Eu posso elaborar ordem interna, regulamento, que vamos ensinar isso, mas na prática não a mesma coisa. As nossas crenças. Professor, por favor, quando nós queremos avaliar, vamos falar da metodologia, quando nós queremos avaliar dados,
temos princípios que nos permitem avaliar dado da pesquisa que estamos a fazer. No caso, se é um estudo qualitativo, ok, vou avaliar consoante quê? Consoante parâmetros temáticos, fenomenológicos, ou, no caso quantitativo, o SPS e outros ali que podem existir. Como é que o governo vai fazer isso? Se ele nem domina a matéria. É outra coisa. Justamente, eu vou dar contribuição. Por exemplo, nós, os acadêmicos, temos sempre menos trabalhos do fim do curso. Os nossos estudantes costumam fazer esse trabalho tanto nas igrejas como em outras comunidades. E através daquilo que nós chamamos de observação participante, o governo pode saber o que está se transmitir na igreja A, na igreja B, eu discordo, porque o governo não conhece as normas bíblicas do que a igreja deve praticar. Ou seja, é uma questão, então, daquilo que eu estou a perceber, senhores, daquilo que eu estou a perceber é uma questão de todos nós, não é? Eu quero ouvir um pouco mais aqui, porque ela falou muito pouco, a Silvana Karen. Silvana, o microfone. Sim. Aquilo que tu pretendias que acontecesse, está a acontecer na tua vida? Tipo o quê? Os teus objetivos, o que tu querias fazer? O que eu queria fazer? Eu disse algo acerca Não percebi? disso. Eu disse algo acerca disso. Não, o que eu quero saber de ti, Silvana, sim, é... Todos nós temos objetivos na nossa vida. Todos nós nos vemos daqui para frente, o que é que queremos estar a fazer. O que tu querias, o que tu projetaste para a tua vida, está a acontecer? Está acontecendo paulatinamente. E o que é que tu querias? Ou o que é que tu queres? O que é que eu quero? Sim. Realizar o meu sonho. E qual é o teu sonho? Ser cantora. Aquele sonho? Qual é? Ser cantora. Diga? Ser cantora. Ser cantora. És cantora neste momento. Estás a atingir os teus objetivos, estás a cantar, estás a ter o sucesso que esperavas? Vai indo paulatinamente. E como é que tu encaras essa situação que tu te encontras agora? Achas que és uma vítima? Achas que estás exatamente onde tu queres? É assim. A vida tem muita surpresa. Ninguém espera sabendo que hoje eu sou algo e amanhã vou ser algo. Eu tinha um sonho quando perdi meu pai. Eu tive... Todo mundo tem um sonho. Todo mundo vive por causa de um sonho. Exatamente. Eu, quando me olhava no espelho, eu dizia, uau, quero ser uma cantora gospel. E com o tempo, quando matei esse sonho, não foi fácil recuperar um outro sonho. Eu tive que dar a volta. E eu disse, não, vou ser agora isso. Não é fácil, sabendo que todo mundo é diferente psicologicamente. Então, tive que dizer, não, o meu sonho é cantar, então vou ter que cantar agora para o mundo. É isso que as pessoas querem, é isso que vão ter. Mas tu não achas que o facto de estares onde tu estás agora, foste influenciada por tudo aquilo que foi acontecendo na tua vida? O facto de ter acontecido isso com o teu pai, o facto da tua mãe estar entregue ao álcool e de alguma forma tu não teres sentido esse acompanhamento, isto não te empurrou para a situação que tu te encontras agora? Eu não tive ajuda de ninguém, eu tive que ser, tive que batalhar, do meu suor tinha que comer, então tive que fazer de tudo para mim batalhar, ou senão, se calhar até hoje ia estar, se calhar sentada na igreja à espera de uma solução. Acho que isso não teria até lógica. Tu não sentias que poderias encontrar a solução? Não, porque eu vim aqui não dentro da igreja. O apoio na igreja? Dentro da igreja tinha mesmo as pessoas que estão lá fora. Apenas dentro da igreja tinha pessoas que se escondiam. Doutor Zassala, quer fazer uma questão? É a verdade. O problema é que no nosso país nós não conhecemos o valor do psicólogo que trabalha no campo da orientação vocacional. O que significa que, no caso dele, como teve dificuldade, não se acaba de identificar qual é a sua vocação, poderia recorrer a um psicólogo escolar, na orientação escolar profissional, para poder detectar que tipo de personalidade tem, que tipo de vocação tem, que tipo de aptidões tem, para poder lhe orientar melhor. Porque às vezes nós procuramos encontrar orientação no lugar errado. Esse é um grande problema. Aliás, é por isso que eu gostaria de dizer que nós, os psicólogos, temos uma grande tarefa nessa sociedade. Temos que começar, pelo menos, a orientar as nossas autoridades
para poder também criarmos um centro de reeducação social. Porque estou a ler neste momento um livro aqui, A Libertação dos Possuídos ou dos Enfeitiçados. Por exemplo, muitas confissões religiosas costumam possuir as mentes das pessoas, costumam enfeitiçar as pessoas. Essa pessoa, para ser libertada, de uma linguagem mais clara, faz a lavagem de cérebro. E para poder recuperar as pessoas que sofreram de lavagem de cérebro, temos que recorrer a processos psicológicos. Esta é uma realidade que nós vivemos neste momento no nosso país. Exatamente. É? É uma realidade. É uma realidade que nós vivemos no nosso país, porque há pessoas que, antes de entrar numa determinada confissão, era uma pessoa normal, tinha um discurso coerente, tinha um espírito crítico. Mas quando entra, já não tem mais discurso coerente, já não tem espírito crítico, dizem coisa com coisa, já não consegue raciocinar de forma lógica, de forma coerente. Então significa que houve um processo, conhecimentos que contribuíram para esse tal comportamento. A doutora Conceição quer aqui acrescentar? Diga. O que eu gostaria de acrescentar é o facto de o governo, na altura de dar assistência, a credibilidade a uma determinada seta, tem que fazer um levantamento. O princípio é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nunca nós vamos saber se os nossos governantes estão conscientes ou sabem o que a Bíblia diz, ou praticam a Bíblia. Não conhecendo, não tem como uma pessoa que nunca fez a investigação científica corrigir um trabalho científico. Não tem como, doutor Zassala, porque ele vai interpretar a Bíblia como se ele nem conhece a Bíblia. Como é que ele vai invalidar? Essa seta pode entrar porque tem credos credíveis que vai contribuir para a sociedade. Tem que se ver, de facto, os que estão no ramo espiritual, os líderes eclesiásticos, se autoavaliar como estão a guiar a igreja, se estão no perfil daquilo que a Bíblia diz que deve ser um verdadeiro profeta, um verdadeiro atalaia na comunidade que está inserido para dar um desenvolvimento que precisa. Mas não seria o governo a ver isso, porque eles nem dominam essa ciência. Desculpa, doutor Carlinhos, só que... Foi no comando, por exemplo, no comando da polícia, nas celas, as pessoas que me atenderam foram abrir a cela, começaram a apresentar. Aquele pastor violou uma menor de 16 anos. Aquele pastor aí foi apanhado com uma mulher casada durante a vigia e tudo isso. Aquele pastor, pelo menos, transmitiu doença venérea. Quer dizer, o governo tem mecanismo para ter informação sobre as práticas que acontecem nas confissões religiosas. Tem mecanismo para ter essa informação, a partir das denúncias que as populações fazem. Agora, quando se faz denúncias, agora o governo tem que tomar medidas contra essas denúncias. Doutor Carlinhos, agora vamos voltar aqui a outras questões também que queremos ver respondidas. Nós normalmente vemos, já lhe vou dar a palavra, tenho a certeza que sim. Nós normalmente vemos e achamos que essas questões de feitiços, de bruxaria, normalmente, e por piada muitas das vezes, conta-se que é muito do norte. Isso é uma verdade? É uma realidade ou é transversal ao país? Bom, esse é o problema, por acaso, muitos comentários dizer que o programa de Cabingano foi regionalista, não sei o quê, mas eu diria que, na realidade, não foi, pelo menos, um programa regionalista, porque eu segui o programa na íntegra. Eu acho que a maioria das pessoas que ele entrevistou, principalmente, são pessoas que vêm do exterior. Porque hoje não devemos negar que nós estamos a sofrer uma grande influência no campo, vindo, por exemplo, da RDC, vindo da Nigéria, vindo dos Estados Unidos, vindo do Brasil. Mas agora, por que justamente o Cabingano, na sua investigação, cindiu-se mais para a parte, digamos, da população Congo? Eu diria que as informações do Cabingano não deixam de ter, digamos, factos. O ano passado, eu fui visitar a minha zona, eu sou da província do Uís. Da província, da capital Uís até Quimbata, todas aquelas aldeias que eu conhecia, hoje se encontram mangueiras. A população toda está a fugir de quê? Feitiçaria, está a vir para as cidades. Por isso, as verdades devem ser ditas, que há justamente regiões onde há grande impacto, mas se nós estamos a sofrer esse fenômeno, principalmente, como acabei de dizer, o grande impacto está a vir da RDC. Nós isso não podemos negar. Mas no nosso país está disseminado? Tá. Mesmo no sul, por exemplo, o Cabingano mostrou um exemplo
de alguém que pratica tala, não é do norte, é mesmo na zona sul. Quer dizer, esse problema da feitiçaria, problema da bruxaria, é um problema quase genérico para todo africano. Olha, eu prometi dar aqui a palavra também, porque ele foi das pessoas que menos falou ao IEGI. Vou-te pedir para... Vamos distribuir a conversa, tem que ser, não é? IEGI, de tudo aquilo que tu tens estado a ouvir e da reportagem que o Cabingano fez, fica aqui a ideia que tu estás-nos a dar uma mensagem diferente daquela que nós conseguimos ver na reportagem. É diferente? A ideia que tu nos deste e a explicação que tu nos deste daquilo que é o CATS é completamente diferente daquilo que o Cabingano acabou por nos mostrar na reportagem. O que é que está certo? E tu próprio me explicaste, enquanto estivemos no intervalo, o que é que significa o CATS. Que até eu pensei que fosse uma palavra em dialeto ou em língua nacional, e é uma palavra derivada do inglês, inclusivamente, não é? Sim, sim. O CAT significa pega, o agarra, é o CAT. Então, conforme a conversa, nós estamos a conversar, feitiço existe, a bruxaria existe. E existe no CATS? Não. Eu estou a falar bem. Não existe bruxaria no CATS? Não. E essas coisas, e nós temos que falar. O que nós estamos a mostrar lá para casa? E nós temos que falar bem, e nós temos que compreender uma coisa. Quando se fala de feitiço, ou de fala de bruxaria, e os feiticeiros que vão à noite, e conforme dizer, né, os feiticeiros vão à noite, e aí, as bruxarias, a pessoa que está a bruxar, a pessoa assim, exemplo, aonde tu está sentado, eu também quero para sentar aí, tá vendo? Tipo, nós já andamos a escutar, nós já andamos a ver, nas empresas, emprego, vai ver pessoa que era diretor, aquele já é outra coisa. Sim. Então, quando se fala de quimbanda, o quimbandeiro também é outra coisa. Tipo, o papai Jamé, ele é quimbandeiro. Então, o que está a se complicar, o que a pessoa está a ver pouco, tipo assim, isso aqui não é bruxaria. E também não é quimbanda. E quimbandeiro, a pessoa que trata a pessoa. O curandeiro, a pessoa que trata, mas eu já naquela hora expliquei. E a outra pessoa, para explicar bem, não sei se tinha medo ou o quê, podia explicar que é um CAT. O CAT tradicional? Sim. O que é? Sim, sim. Porque os americanos também usam também o que é deles, né? Às vezes nós já andamos a ver, os americanos ontem entram com cobra, também entram com caixão e todas aquelas coisas. Sim. Então, esse estilo que nós já andamos a fazer aqui na África é o estilo africano. Tem estilo alemão, tem estilo americano, estilo francês. Esse aqui é estilo africano. O que nos deixa em dúvida e de alguma forma nos baralha um pouco é que os próprios praticantes do CATS que o Cabingano entrevistou claramente se assumiram como feiticeiros. Claramente disseram que também tratavam pessoas. E o que falou que são feiticeiros para mim, desculpa-me lá pela expressão, são os burros. E tu conheces todos eles? Sim, sim. Eu sou o diretor técnico nacional de luta CATS. Já muita gente, Cabinda Cunene, muita gente me conhece. Eu chamo de Yang, mas nome mais conhecido é o Carachica. Eu já vivi muito tempo no Sul. Carachica. Sim, sim, é meu nome. Não, e vamos entender uma coisa. E não fala em nome, quando a pessoa fala porque faca, e ele já, conforme deu o nome, se deu o nome de faca, e para aguentar faca a pessoa não. Está entendendo? Não, tem. Eu não posso negar, eu sou cacheiro, não posso negar, isso é meu trabalho, e meus filhos estudam. E come o trabalho que eu faço, eu sou profissional. E espera, desculpa-me lá, vou acabar. Sim, sim. Espera só. E não fala quando a pessoa é cacheiro, já é feiticeiro, não. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Uma coisa não tem nada a ver com outra ou depende. Agora, eu quero saber uma coisa. Diga. Aqui tem um pastor e tem um... Psicólogo. Psicólogo. Sim, sim. Eu quero saber, o feitiço é o quê?
O feitiço... Ponto e vírgula na nossa conversa. Já vai explicar o que é feitiço. Temos que fazer intervalo. Pausa rápida aqui no nosso programa. Nós voltamos já a seguir. O intervalo é muito rápido. Até já. Voltamos à nossa conversa e já tenho um telespectador em linha. Boa tarde. Boa tarde, Dinamene. Tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem, obrigada. Estou a falar com a Giovana Pascoal, não é? Sim. De onde nos falas? Eu falo da província de Luanda, município de Capaco. Qual é a tua opinião, Giovana? Antes de tudo, eu gostaria de cumprimentar os convidados. Muito boa tarde. Eu gostaria de contribuir da seguinte forma. É dizer que o feitiço em Angola, em África, existe. É uma realidade que todos nós conhecemos. Mas nós devemos saber diferenciar entre rituais culturais e as práticas de feitiçaria. Uma das grandes provas é que no mercado dos Kwanza vendem feitiço. Senhoras que apresentam-se te dizem, não, hoje estamos a vender feitiço para matar, feitiço para subir no emprego. Isso é uma realidade e não se pode esconder que feitiço em África existe. Então eu acho que seria a preocupação da igreja, tanto pentecostal, metodista, católica, levantarem-se, porque o objetivo da igreja é orar a favor da sociedade. Quando a sociedade está doente, a igreja deve procurar dar resposta face às dificuldades da sociedade. Independentemente da dominação religiosa de cada um, a igreja deve levantar para orar a favor da igreja, a favor da sociedade. Muito bem, Giovana. É tudo... E agora eu queria também dizer que contrariar um comentário que um telespectador disse, que os pastores só pregam agora a prosperidade. Dizer que isso é mentira, eu faço parte de uma determinada religião e também participo em outras religiões como católica e metodista, que já vi, já frequentei, que não é verdade, que prega-se muito o arrependimento, prega-se muito o amor ao próximo, e eu digo que antes de ser um excelente profissional, a primeira pessoa deve ser um excelente ser humano. Com certeza. Porque se eu andar no caminho de Deus, se eu andar no caminho do amor, se eu andar no caminho do respeito, sinceramente eu não vou me desviar dessas práticas. É isso que o reverendo Zunzi diz, que isso é falta de fé. Claramente que é falta de fé. E consequência do mediatismo, que nós queremos aquilo agora e já não medimos esforço, não queremos trabalhar e não queremos esperar no nosso devido tempo. As pessoas que se levam nessa prática da feitiçaria querem o mediatismo, mas uma pessoa que tem a vida assente na palavra, em Deus, não vai esperar do seu tempo, mas sim do tempo de Deus. Muito bem, Giovana. Obrigada pelo seu contato. É tudo o que gostaria de partilhar aqui? Bem, a Giovana já não está conosco, mas acabou por deixar também a sua opinião relativamente ao tema que nós estamos a conversar aqui no nosso programa. Se só agora nos está a acompanhar, nós estamos a falar sobre rituais perigosos, muito já aqui foi dito, mas antes de irmos para intervalo, ficou uma questão no ar, mas tem outro telespectador que vamos então dar aqui voz e vez. Muito boa tarde. Sim, boa tarde, dona Lene. Tudo bem? Está tudo ótimo, consigo. Com quem falo? O seu nome, por favor. Maria. Maria, de onde nos fala? Falo aqui da Avenida Brasil. Brasil? Da Avenida Brasil. Avenida Brasil. Olha, eu estava a pensar, estava ligado ao Brasil, aqui de Luanda. Não. Qual é a sua opinião? Do nosso país. Olha, é o seguinte, aí aqueles comentadores dos jogos, eles estão a mentir, aquilo tudo é mentira. Como é que sabe? Eles não estão a dizer a verdade. O jogo
daquilo é mesmo de bruxaria. Por que diz isso? O Congo tem muita bruxaria. Eu moro aqui na Avenida Brasil. Eu tenho uma vizinha, olha, a feitiçaria vem através da inveja, não vem através de outra coisa. E da ambição que as pessoas querem que as coisas venham já de noite para dia. Mas a vida não é assim, a vida vem se trabalhando. Essa vizinha faz-me uma guerra, ela veio do Congo, e, inclusivamente disse na minha cara, eu trabalho porque ela não trabalha, ela faz-me guerra, mas guerra terrível. Olha, quase a morte, como morri, graças a Deus, eu sou da igreja, oro muito, demorou-se muito para poder descobrir ela, que ela é feiticeira, coisas impossíveis que eu vi aqui na minha casa que eu nunca tinha visto. Olha, o Cabingano fez uma boa coisa que é para alertar, para abrir os olhos dos angolanos que não sabem a realidade. O feitiço existe, porque eu vejo aqui no meu prédio. Diz que eu descobri essa vizinha que é feiticeira, essa vizinha se esconde e não sai nem para fora. Eu sempre dei-lhe coisas para ela comer. O feitiço empobrece, não enriquece. Ela está uma desgraça. Eu ajudei, ela sustentava os filhos dela, às vezes não tinha água, não tinha nada com a vida dela. Ela não tem nada. Eles estão aí nesse... Bem, mas, Dona Maria, como é que eu vou... Eu estou espantada, em primeiro lugar, com aquilo que está a dizer, mas impõe-se aqui a pergunta, como é que você tem a certeza que a sua vizinha faz essas práticas? Infelizmente, a senhora Maria já não está em linha, mas fica aqui a questão no ar, não é? Nós vamos continuar aqui a nossa conversa, agradecendo sempre os nossos telespectadores por constantemente estarem a ligar para nós. Dizia eu que antes de nós irmos para intervalo, tinha ficado aqui a questão por responder, apesar de nós termos, de alguma forma, falado no início do programa sobre essa questão. Acredito que o Dr. Carlitos iria responder e foi a pergunta feita aqui pelo Pedro. O que é então o feitiço? Vamos recapitular uma vez que já falámos disso no início. Desculpa. O feitiço... Desculpa, eu quero saber uma coisa. Foi a questão que fez que nós estamos a responder. Vamos deixar então responder. E o feitiço e a bruxaria, e não eu quero saber para nos explicar ainda. Porque... Podemos ouvir a resposta? Sim. Vamos lá. Bom, quando falamos da bruxaria, estamos a falar das forças que têm como objetivo fazer mal aos outros. Sim. Essa aqui é a bruxaria. Agora, o feitiço, até no início, regulava as relações sociais. Por exemplo, quando numa aldeia verifica-se que a pessoa costuma ir roubar a produção numa plantação. Então, o dono colocava aí feitiço para amedrontar aqueles que vão, pelo menos, roubar as suas coisas. Sem o intuito de fazer mal? Não, se você roubar, quer dizer, vai inculcar esse espírito na pessoa que se você roubar, terá problemas, mas não necessariamente que esse é para te poder fazer mal. Por isso que o feitiço, na origem, tinha pelo menos como poder regulamentar as relações entre indivíduos. De alguma forma, como vimos dos rituais feitos para resolver aquela questão que nós vimos, e apareceu na reportagem também, uma situação de resolução de uma disputa entre os vizinhos. Bom, por exemplo, nas aldeias ou nas sociedades tradicionais, dizia-se, todo jovem, se puder, por exemplo, manter relações com uma mulher casada, vai ficar com o cabelo avermelhado. Quer dizer, é uma forma de dizer que não faça isso com as mulheres casadas, mas não necessariamente para fazer mal às pessoas. Agora, quando se fala do feitiço, o feitiço é aquele que tem crença nas forças sobrenaturais que não fazem parte do dom divino. Por exemplo, estava a dizer aqui que os que praticam o catch não são feiticeiros. É melhor dizer que nem todos, porque, por exemplo, tivemos exemplo dessa peça que o Cabingano projetou na quinta-feira, do neto de Dingue.
aquele que estava a engolir, por exemplo, o ferro. Estamos a ver agora na imagem. Ora, Edingue, nos programas dele no YouTube, costuma mesmo dizer claramente que vocês jovens não deixam de ir enganar os angolanos. Vocês costumam vir aqui pegar o feitiço e chega lá em Angola, vocês já são grandes pastores. Já abre igrejas. Mas eu que vos dou feitiço, já abri uma igreja, o Edinho costuma dizer isso abertamente. Até chegou de comentar o caso do Ralph na África do Sul. Continua. Tá bom. Na África do Sul, um pastor disse que ele precipitou as etapas, porque é preciso sempre seguir as etapas para poder também realizar grandes eventos. O que significa que há justamente aqueles que recorrem ao feitiço para poder ter poderes sobrenaturais, mas baseados nas forças do mal, nas forças maléficas. O que não significa que todo aquele que pratica CAD é feiticeiro. Aliás, gostaria de dar exemplo, por exemplo, no mundo da política. Há presidentes que tiveram grande sucesso, mas não estão ligados em magias. E aqueles que tiveram sucesso estão ligados a magias. Ou então estão ligados a Rose Croix, estão ligados a franco-maçoneria e outros. Isso significa que nem todos que têm sucesso devem recorrer às forças maléficas, mas há aqueles que recorrem sim às forças maléficas, porque o problema é ter a crença. Por exemplo, eu como não tenho crença que uma caixa de fósforo pode voar durante a noite como um avião, para mim não terei justamente esse medo quando vejo uma casa de fósforo. Mas aquele que pensa que a casa de fósforo pode tornar-se num avião para realizar voos noturnos, você pode dizer que não é possível, porque não há nem piloto, nem reserva. Ele vai dizer, não, é verdade mesmo assim. Porque não se pode explicar crenças à luz da realidade científica. E nós estamos a ver aqui imagens da reportagem do Cabingano e nós vimos, por exemplo, um dos exemplos que muitas pessoas acabaram por falar, e aqui a questão é para o Iengi, muitas pessoas acabaram por falar e impressionou bastante, foi a questão do mestre Torres, relativamente àquela situação do ovo. Eu acredito que os nossos telespectadores que acompanharam a reportagem se lembram também. Aquilo era uma ilusão? Era um truque de magia? E voltando à questão, a mesma, que ainda não conseguimos perceber, dos três tipos de catch. A questão do catch normal, que é do wrestling, que vem dos Estados Unidos, que é um espetáculo, vamos assim dizer, quase a imitar artes marciais. O wrestling ou o catch misturado com feitiçaria e o tradicional. É mentira ou é verdade? São mentiras ou são verdades estes três tipos de catch? Acho que Microfone, tem que falar mais próximo ao acho microfone. que eu acabo de explicar. Tem o estilo africano, e tem estilo americano, tem estilo alemão e estilo francês. São quatro, então. Quatro estilos. Então, eu estou a explicar bem na pessoa e que está a ouvir o que nós estamos a dizer. O catch, os catcheiros não são feiticeiros. Os catcheiros não são feiticeiros. O catch, eu já acabo de explicar o que significa o catch. Nenhum catcheiro é feiticeiro. Você pode afirmar isso? Eu confirmo porque eu nunca vi catcheiro voar à noite. Porque quando se fala de feitiço, conforme meu velho acabou de explicar, a pessoa que voa, faz não sei o quê. Mas o que nós estamos a ver na televisão e que apresentaram, aquilo eu já expliquei. É mística. Quando se fala mística, ou quando se fala de mística, é tipo assim, é ciência para mim, é ciência. E a pessoa que tem o par, como se diz? E tem o parto que ele fez com o mestre, o avô dele, não sei se quê. Mas a pessoa tem que pôr na mente que catch é esporte. É desporto. Sim, é desporto. E a pessoa tem que saber disso. O catch é desporto. E da pastilha, conforme ela explicou, porque sou feiticeira, eu até estou a admirar. Nunca tinhas visto ela dizer isso? Não. Não sei se ela está a procurar fama, ou não sei se que não. Isso aqui também está a sujar, a primeira coisa, está a sujar a nossa moralidade. E nós próprios, nos bairros onde nós vivemos, então nós estamos a ter problema. Mas é impressionante que todos os intervenientes, todos os catcheiros,
acabaram por afirmar exatamente a mesma São coisa. feiticeiros. Não houve um único que tenha dito, contrário. não, eu só estou a lutar, eu só estou aqui para me desporto. divertir, eu só estou aqui a praticar a minha arte. A Iola das Pastilhas afirmou, e de uma forma bastante, e vamos dizer, de uma forma bastante satisfatória e satisfatória, porque ela estava feliz a dizer aquilo. O seu amigo, o mestre Torres, Tora, sim. acabou por dizer também. Então, todos estão a dizer uma inverdade? Quer dizer, pode ser futebol, não sei se música. E às vezes Iola, para mim, eu posso falar, às vezes ela é feiticeira na família dela, e na conta dela, se ela é feiticeira, às vezes aproveitou de falar e Era para a fama? pronto. Não Todos sei se... eles? Não, acho que só Iola que falou e que ela é feiticeira, Todos eles afirmaram. que são feiticeiras. O mestre São Torres também feiticeiros. afirmou. O Tora disse porque ele anda domina o cemitério, não sei se quer. E conforme ela O Moana Pipiu também estava... Moana Ndoki. E o mais Pipiu que estava falando aqui Congo, do Quimba. Não sei, né? Mas eu, para mim, eu já tenho 44 anos de idade. Eu sou caché de 1994 e até hoje. Mas está a falar por si, está a falar por si. Sim. Você luta o catch tradicional? Não, está aqui foto. Eu luto ao estilo americano. Está aqui o foto, não sei se... Você é wrestler. Sim, sim. Muito bem. O catch tradicional que nós estamos aqui a tratar e cuja abordagem da reportagem do Cabingano incidia, a lente era sobre o catch tradicional, é de feitiço, é de magia. Este que nós estamos a mostrar. Eu estou a explicar bem. Está aqui a pastilha. Isso Exatamente. aqui. E aquilo não é bruxaria. O que é? É misticismo, como diz? Sim, sim. Aquilo não é bruxaria. Porque ela não está a voar. Ela não está a fazer mal a ninguém. Está acima do ringue. Então, o Cabingano, você está a afirmar que o Cabingano... Olha, este senhor que põe um prego, por exemplo. Este senhor é o mesmo que abriu uma lata de conserva, comeu o conteúdo e dividiu o conteúdo com quem lá estava com ele e, de repente, saiu fumo daquela lata. Tudo era uma ilusão para as câmaras, é isso? E a pessoa, ou eles, falou de feitiço. Mas eu estou a falar, o catch não é feitiço. Aquilo que você pratica. Sim. A pessoa tem que saber que catch não é feitiço. O catch não é feitiço. É desporto. É desporto, sim. E a catch É um desporto, Sim. que é o que Aqueles você jogos, pratica. exemplo, Mas de você fazer acabou assim de a dizer mão. agora, só um momento, As você pessoas acabou de caem. dizer agora que você pratica uma das categorias. As outras não estão relacionadas com o feitiço? Mas o pai já acabou de explicar que é um feitiço, né? Eu estou a explicar bem. É que A nós estamos mística- confusos. Não. Eu estou a Nós explicar estamos bem. confusos, Não. nós estamos confusos pelo simples facto de que acredito que todos os telespectadores, ou muitos dos telespectadores que nos estão a acompanhar, tenham visto aquela realidade pela primeira vez na sua vida. Que é algo que muitos desconhecem, nunca conviveram. Então é importante nós explicarmos e percebermos exatamente aquilo que nós estávamos a ver. Exatamente aquilo que estava a perceber, nos estava a ser passado pela reportagem do Cabingano. Tem feitiço, conforme nós estamos a falar, existe. E a bruxaria. Mas não no catch? Não. No catch, não há bruxaria. Se a pessoa é bruxa ou bruxo, é na família dele. Dentro do catch não existe a bruxaria. Aí está. Muitos deles afirmaram que receberam exatamente esse feitiço dos seus avós. Dos seus avós, sim senhora, falaram isso. Eu queria dizer uma coisa, desculpe. Diga, reverendo. Com todo o respeito. O senhor Pedro, és o diretor nacional Do CAT. do CAT. Sim. Estavas presente naquele dia? Não, não estava. Não estava presente? Sim. Mas aqueles homens são teus adeptos, tu lhes conheces?
Porque disseste que eles estão, nesse momento, até envergonhar E a nossa modalidade, sim. a vossa atividade. Eu acredito que tu não pratica feitiço, e eles mostraram que feitiço existe porque mostraram. Até Cabingano Desculpa, chegou... o senhor pastor, você viu feitiço? Escuta, estou a ir. Já vou te dizer, eu na igreja, um dia posso trazer aqui, de umas crianças que vieram com a sua mãe, eles que dizem que tem um feitiço. E eles disseram que o feitiço, porque a igreja dirige, está no Petrangolo. E o que eu estou a falar na igreja, eles conhecem. E a essa família está a ouvir. A criança disse que o feitiço dele, ele estava a guardar na Marconi. E quando foi buscar uma garrafa que era sangue. E ele disse, esse sangue é que andamos metendo no nosso avião que voamos com ele. Mas muitas orações que fizemos, aquelas crianças foram libertadas e a vida que estava bloqueada das suas mães, foram libertadas. Tem um testemunho e eles... Então, rapidamente para dizer que eu peço e eu falo a toda a família angolana, dizendo que nós não podemos deixar Angola tornar como uma Babilônia. Olha, vou fazer aqui uma pausa na nossa conversa, porque estamos próximos da hora de intervalo, vamos acalmar um pouquinho os ânimos também. Vamos fazer intervalo com a Nono de Castro. E já estamos de volta a aproveitar aqui os últimos instantes do nosso programa, e porque é importante nós também darmos o outro lado da história. Não é normal nós falarmos sobre estes assuntos em televisão e principalmente em televisão nacional, mas é uma realidade que acontece no nosso país. A pessoa do momento está aqui, aquele que nos trouxe e apontou a lente da câmara para essa realidade. Cabingano, boa tarde. Boa tarde, Dinamite. Bem-vindo. Muito obrigado. Olha, eu acredito que não tenha sido fácil. Para já o acesso às fontes, porque acredito que muitos dos telespectadores nem sequer sabiam onde é que aconteciam essas situações e mais do que isso, que essas situações sequer aconteciam. Como é que veio essa reportagem até ti ou como é que tu decidiste virar a tua lente para esse aspecto? Bom, o Na Lente, como todos sabemos, é um conteúdo que está virado para aquilo que não é o óbvio. Nós vamos atrás daquilo que normalmente a televisão não aborda. Portanto, decidimos olhar para os rituais e, deste ponto de vista, para aqueles que atentam contra a vida humana. E aí, então, começamos por incitar contactos. Bater portas, convencer as fontes. O que não deve ter sido fácil. Não é fácil convencer o Papá Jamé a mostrar, digamos assim, a abrir a porta da sua casa, deixar-nos filmar. E foi uma pessoa super tranquila, super aberta. Ligamos imediatamente para a Silvana, que também se permitiu falar para nós, quer os lutadores da luta catch, como disse a Dinamite, são 3 categorias. Portanto, nós olhamos para a categoria do tradicional, aí onde acontecem os rituais que levam àquelas situações, digamos assim, místicas que nós tivemos a oportunidade de presenciar. E naquele dia foi para nós também, assim, de um... Né? Nunca tínhamos vivido aquele momento. Pouco a vossa... Ficamos apreensivos. Mas é uma realidade. Portanto, a equipa quis desistir em algum momento? Não, nós sempre fomos, digamos assim, com a pauta bem definida e sabíamos que era aquilo que nós queríamos reportar, porque queríamos chamar a atenção para este aspecto, né? Discutirmos essa realidade social. E quando fomos a Hoje Ainda, encontramos a luta catch, portanto, nem todos da luta catch lutam o tradicional, é importante que isso seja dito. Existem aqueles que lutam o wrestler, o modelo Estados o modelo Unidos, americano. que vende muito em televisão. Vende muito, mas a luta catch é uma luta muito africana, deste ponto de vista do tradicional. Exato. E é uma corrente dos Congos, né? E que chegou a Angola também. E eles mantêm esses rituais e é isso que impacta na luta catch, é isso que chamou-nos a atenção. Portanto, e depois foi só contar histórias.
Nós só fomos ouvir as pessoas, colocá-las a falar. Portanto, na Lente é um programa que conta histórias. Não é? E essa, uma das histórias que tu contaste é a Silvana, que efetivamente está aqui, comoveu o país inteiro. Nós sabemos que, e essa informação chegou-nos, que o Ministério da Saúde, inclusivamente diferentes profissionais, se predispuseram, caso ela quisesse, a ajudar a Silvana, porque de alguma forma se viram compadecidos com a situação que se passou com ela, com o sofrimento que acabou por levar para essa situação. Exatamente. Nós, quando começamos a fazer a nossa produção e identificamos a história da Silvana nas redes sociais, dizendo que fez um pacto com o demónio para ter sucesso na música, decidimos então ir falar com ela e conhecer melhor a história. E aí percebemos que a Silvana tem toda uma história atrás que leva a que ela tenha digamos, esse mundo à parte. Mas é uma pessoa super tranquila, eu falo com ela normalmente. E notou-se, não é? Exatamente, e nota-se que ela tem um objetivo e precisa de orientação, precisa de um acompanhamento, sim, e nós ainda tivemos a oportunidade de perguntar isso. E foi reconhecido o talento dela também. E sempre quis cantar gospel, e a Silvana, melhor do que nós, ela está aqui, aceitou o convite de vir ao Janela Aberta. Portanto, como todos os angolanos, a Silvana também precisa desse carinho da sociedade, desse carinho dos especialistas. Né? Nós somos um povo muito martirizado. Nós passamos por situações que abalam-nos do ponto de vista psicológico. E o quadro dela, certamente, os especialistas saberão encaminhar se a Silvana, de facto, aceitar, ter um acompanhamento, quiser conversar mais, se calhar até artistas. Vejo aqui uma colega que canta belíssimamente e a Silvana tem uma voz também bonita. Quer dizer, ajudarmos a Silvana a reencontrar-se e a conseguir, de facto, colocar a mãe dela no patamar que ela sempre sonhou. Exatamente. Porque é pela mãe que ela se move. Cabingano, e agora? Nós não queremos desvendar, não é? Aquilo que tu estás a fazer, mas mais uma história vai acontecer na próxima quinta-feira. Bom, antes da história da próxima quinta, não, ainda faltam. Esta quinta não, Da agora próxima. eu posso apanhar. Na outra. O susto, Fica calmo, outra. fica calmo. Antes disso, eu gostava de dizer às pessoas, e nem preciso fazer esse desmentido porque eu não estou morto, estou vivo. Isto é acho que não é a primeira vez que acontece sequer, não é? Mas isso cria constrangimentos na vida da pessoa. Com né? certeza. Ligou-me há instantes a madrinha da minha esposa e ela já desesperada, já tinha ligado várias vezes para nós e não conseguia, a senhora já estava de rastos. Portanto, devemos ser responsáveis com aquilo que vamos publicar nas redes sociais. Temos famílias, temos amigos, portanto, nós levamos uma vida tranquila. E a nossa vida passa simplesmente por fazer o nosso trabalho, que é a reportagem. E estamos aqui para dizer que está tudo bem, não falta aqui nada e que nós vamos continuar a fazer uma lente que habituamos as pessoas e é por essa razão que certamente hoje é o único conteúdo naquele horário e naquele dia que mobiliza o país na televisão pública de Angola. Muito bem, mas qual é o caminho que nós queremos saber? Agora, daqui a mais ou menos quase 15 dias nós vamos ter outro conteúdo, outra reportagem, outro tema. Mantenham-se ligados à grelha de programação da TPA que nós vamos anunciar. Nós vamos anunciar. Está bem, Cabingano, obrigada por ter estado aqui, por de alguma forma também tranquilizar quem lá está em casa. Nós sabemos que hoje por hoje as redes sociais acabam por ser quase mais importantes, ou as pessoas acreditam quase mais do que as próprias notícias, mas fica aqui o desmentido, o Cabingano está bem, está de saúde e daqui a 15 dias... Daqui a 15 dias não, um bocadinho mais, não é? Um bocadinho menos agora, né? Um bocadinho menos. Porque, sim, agora já é menos. Já é menos, sim. Sim, tu é que me estás a confundir, Cabingano. Pois, daqui estás a falar com um morto-vivo. Ele vai estar de volta com mais um Na Lente que você não pode perder. Meus convidados, muito obrigada a todos pela vossa presença aqui no nosso programa. Nós sabemos que nem sempre é possível nós falarmos tudo nas 3 horas que nos deixa aqui, mas eu agradeço a presença de todos, mesmo, por terem estado aqui, por terem contado a sua história, por terem dado o seu ponto de vista e por nos terem ajudado a perceber um pouco melhor sobre o que é isto de rituais perigosos. Nós vamos ficar por aqui no nosso programa, não pode perder já a seguir o programa Ecos e Fatos, que você vai ver todas as notícias. E amanhã nós vamos estar de volta
nós vamos estar de volta e vamos falar sobre seguros e acidentes de trabalho. A fechar o nosso programa, como sempre, agradecer aos nossos telespectadores por estarem sempre aí do outro lado. Fechamos com música de Nonó de Castro. Até amanhã.